Fala, seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Tema do vídeo: PSG elimina o Arsenal na Liga dos Campeões e vai para a final enfrentar a Inter de Milão. Final improvável, cara. Ninguém no começo dessa temporada de Liga dos Campeões imaginava PSG e Inter de Milão na final. A gente imaginava um Liverpool, talvez o Real Madrid, talvez um Barcelona, que foi longe, mas também era cercado de desconfianças. Um Bayern de Munique, provavelmente, talvez o Manchester City, e a história dessa Liga dos Campeões se provou, né, bem diferente, nessa primeira vez que tem esse novo jeito de disputar com essa fase de liga, né, alguns ali decepcionaram bastante durante a fase de liga, como o Bayern de Munique, o Real Madrid e o Manchester City, que tiveram que passar pela eliminatória, né, pela pré-oitavas de final, e a gente vai fazer um resumão tanto do jogo de ontem quanto do jogo de hoje, tá? Ontem tivemos, pra mim, o melhor jogo de futebol desde a final da Copa do Mundo de 22, cara. Que esse 4-3, o anterior 3-3 no Estádio Olímpico de Barcelona já tinha sido maravilhoso, esse Barcelona Inter Milão, e ontem no San Siro 4-3 para Inter, para mim o melhor jogo de futebol desde a Copa de 22, tá? Óbvio, a gente vai falar primeiro aqui da vitória do PSG diante do Arsenal por 2-1, venceu de novo, venceu o primeiro jogo em Londres por 1-0 e hoje por 2-1, tá certo? Foi melhor que o Arsenal nos dois jogos. E temos o PSG de volta a uma final de Liga dos Campeões depois de abrir mão de ser um clube estrelado. Eu quero fazer uma reflexão sobre isso e a gente vai conversando sobre, tá? Deixa o seu like, que é muito importante, se inscreve no canal, vai lá no Vem Pro Peixão, tem vídeo todos os dias, e lá no Crack Pepe também. Inclusive chegou minha placa de 100 mil do Vem Pro Peixão, cara. Eu nem abri ainda, ó, tá aqui, ó. Eu vou abrir aqui com vocês, mano. Vou partilhar essa conquista com vocês, tá ligado? Porque aqui muita gente daqui foi pra lá. Tá, então eu quero agradecer. Realmente eu não abri, ó, tá tudo fechadinho aqui. Eu só tirei o plástico da entrega, né? Eu vou tirar aqui com vocês a placa de 100 mil do Vem Pro Peixão. Cara, eu vou até contar uma história interessante. Mas tá aqui, ó. Opa, deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui. É que aqui tem a luz de frente aí, ó. Vem Pro Peixão. Eu tive que botar Edu Futirinhas aqui no nome, cara. Por quê? Porque só Vem Pro Peixão não tava entrando. Tava tipo, frase profana. Tira o nome profano. Eu não entendi como Vem Pro Peixão virou profano, é porque o time é uma merda, né? Mas é profano torcer pro Santos. Tá aqui. Vem Pro Peixão, passando 100 mil inscritos, 105. Muito obrigado. Todo mundo que fez parte, todo mundo que entrou, todo mundo que está acompanhando. O Rodolfo, que entrou nessa fase final aí, já seguiu o caminho dele, quis fazer um canal sozinho. Agradeço bastante. O Rodolfo entrou com 83 mil inscritos e saiu com 104. Então, muito obrigado ao Rodolfo pela parceria recente, pra Aline, que entrou um período também, me ajudou bastante, o meu irmão, o Cauê, também, sem vocês não seria possível, muito obrigado, né, agradeço muito, fico muito feliz, é uma conquista importante, né, querendo ou não, é um desarquivamento aí de um novo projeto e ele tá dando certo, então muito obrigado. O Vem Pro Peixão hoje, ele tem a maior audiência de pós-jogo do YouTube, cara, envolvendo o Santos, assim, a gente chega a bater 7, 8 mil pessoas em live, então eu agradeço muito, cara, é muito, muito gratificante mesmo fazer aí, e as lives continuam comigo e com o Rodolfo, tá bom? Inclusive o canal do Rodolfo já saiu, Rodolfo Gomes, pode se inscrever lá. Vamos falar de Liga dos Campeões, tá? Obrigado aí, desculpa usar esse tempo aí, mas é importante, né? É legal celebrar as conquistas da gente, né? Vou até colocar aqui, mano, vamos lá, vamos botar aqui no cenário por enquanto, daqui a pouco eu arrumo isso aqui, deixa eu botar aqui, por enquanto vai ficar aqui, ó. Vem Pro Peixão. Tem a lá do Futirinhas de 1 milhão, né? E aí a do Vem Pro Peixão de 100 mil aqui no cenário. Beleza, vamos falar aqui da classificação do PSG. É muito... Assim, é uma resposta muito rápida, né? Quando o PSG decide focar mais na construção de time do que na construção de celebridades, a resposta vem muito rápida. Não que o PSG não tenha bons jogadores, porque tem, né? O PSG gastou muito dinheiro para formar esse time. O Barcola e o Désiré Doué, eles são contratações, eles não são formados no PSG. O Doué foi inclusive contratado por 50 milhões de euros junto ao Rennes, né, no começo da temporada. É um atleta de apenas 19 anos, mas já foi muito caro, né? O Barcola também, né? Ele veio do Lyon em 2023, ali já para compor elenco e foi se consolidando como jogador ali da posição. O Dembélé se reinventando na carreira, na melhor fase da vida dele. Tudo bem que esse jogo ele ficou no banco, né? Ele tava machucado e ficou poupado, entrou só no segundo tempo, mas é uma resposta muito rápida, né? E o que eu entendo disso, cara, até antes de entrar no jogo em si, não sei se você vai concordar, mas
mesmo que o PSG seja um clube pequeno na proporção europeia, tá? Ele é grande na França, tá bom? Ele não era tão grande, ele era grande na França, mas não era tão grande quanto o Lyon e o Saint-Étienne, que tinham mais títulos do campeonato francês, né? O PSG hoje é o maior campeão. Antes dessa fase rica, o PSG tinha alguns títulos de campeonato francês, se não me engano, 2 ou 3, e aí vem essa fase rica, ele passa a empilhar os títulos de campeonato francês, né? Ele domina o futebol nacional, e aí fica, né, nessa sede de Liga dos Campeões, e vê esse projeto megalomaníaco, etc. Aquela primeira fase ali com o Thiago Silva, Ibrahimovic, Cavani, e enfim, vai continuando, aí vem o Neymar, o Mbappé, depois vem o Messi, e o time não consegue, né? Ele chega até quase, e quase foi campeão, acho que até merecia ser campeão, mesmo com aquele Bayern de Munique monstruoso do Hansi Flick, hoje técnico do Barcelona. Qualquer um que fosse campeão naquele momento estaria em boas mãos, né? Pela Liga dos Campeões que os dois fizeram, tanto o PSG quanto o Bayern de Munique naquela ocasião. Acabou dando o Bayern de Munique, não foi injusto, mas o PSG também merecia, né? Ali foi o mais perto que o PSG chegou de ser campeão da Liga dos Campeões. Na temporada seguinte acabou sendo eliminado na semifinal, tá certo? Se eu não me engano, pelo próprio Bayern de Munique, ou não. Agora eu tô confuso, mas enfim, futebol, né? Depois é eliminado na semifinal e depois não chega mais, né? Aí o projeto megalomaníaco focado nos astros, ele vai perdendo força. Aí tem toda essa adoção do Mbappé ser o grande cara do time. Já tinha sido com o Neymar antes, já tinha sido com o Ibrahimovic anteriormente, não é esse o ponto, né? E a saída do Mbappé da maneira que foi, de maneira conturbada, sem renovar o contrato, sem o PSG ganhar nada com a transferência, porque o Mbappé não quis renovar o contrato, depois de, segundo o que se diz, ele ter mentido que renovaria o contrato com o PSG, por isso que o PSG vende o Neymar naquele momento, tá? Não era para vender o Neymar, era para vender o Mbappé. Lembra que o PSG chegou a aceitar a oferta do Al Hilal pelo Mbappé de 350 milhões de euros e o Mbappé recusou essa transferência. E aí acontece tudo o que aconteceu, né? Na temporada passada o PSG também foi mal na Liga dos Campeões, ganhou o Campeonato Francês, o Mbappé bateu o recorde de gols e tal, e ele vai pro Real Madrid, onde ele marca os gols dele, ele continua sendo um jogador de destaque e tal, mas o PSG, sendo um patinho feio, sendo um time mais time do que esquadrão suicida, né, do que esquadrão de astros, o PSG foi caminhando com o trabalho do Luiz Henrique, né? E fica até marcante a cena do Luiz Henrique falando com o Mbappé numa das resenhas ali, né? Numa conversa entre os dois, depois de uma reunião de elenco, ele falando com o Mbappé, do time correr por ele, dele se esforçar pelo time também. E aquilo pega muito, porque a mudança de chave é justamente a saída do Mbappé. O PSG passa a pensar como instituição. E por mais que você seja um clube de proporção mediana, pequena no cenário internacional, no que tange a títulos, você não pode se colocar abaixo de nenhum atleta, cara. Não pode, por quê? Graças à instituição, esse atleta tem a vida que ele tem. É essa instituição que banca ele, essa instituição que faz a vida dele ser boa o suficiente, né? Então, quando a instituição entende que nós precisamos que vocês entendam o que vocês defendem, nós precisamos que vocês saibam o que vocês estão representando, quem é a nossa torcida, o que a gente almeja, e você está embaixo desse guarda-chuva, você nunca estará acima da instituição, pode ser que isso tenha mudado. Com o trabalho do Luiz Henrique e com os jogadores que já vieram numa proporção diferente, já entenderam que o momento era outro, né? Óbvio que você ainda tem jogadores que estavam naquela época, como o Nuno Mendes, o Hakimi, o Donnarumma, que estavam nessa recente era das estrelas, né? Que foram contratados como estrelas também, mas estrelas de segundo escalão, não de primeiro, né? Os primeiros de primeiro escalão eram Messi, Mbappé e Neymar, né? Fabian Ruiz também estava ali, o Vitinha chegou nessa parte final. E esses caras entenderam que precisava ter um conjunto forte, né? Graças ao trabalho do Luiz Henrique. E aí brilhou, né? Esse time conseguiu fazer um trabalho coletivo muito bom. Eu gosto muito do Barcola e do Doué, acho eles muito bons jogadores, mas eu sou fãzaço do Kvaratskhelia, cara. Que jogador esse cara, mano. Sou muito fã desse cara, achei ele muito bom de bola, né? A reinvenção do Fabian Ruiz nesse meio de campo encaixou perfeitamente. Fez um golaço hoje contra o Arsenal, o que abriu o placar de 1-0, um golaço. Bateu aquele jeito que a gente gosta, do jeito que a bola vem, você bate de peito de pé com fúria, a bola foi no cantinho, um golaço mesmo. O PSG foi melhor boa parte do jogo, o Arsenal só conseguiu mostrar alguma coisa bem no começo do jogo, nos 10 minutos iniciais, que dá uma pressão, né, em cima do Donnarumma, e aí você tem um grande destaque aqui, o Donnarumma também se reinventando. É um goleiro que tem muitas contestações com relação ao desenvolvimento da carreira, e agora ele se mostra um goleiro consolidado. E ele é jovem, cara. O Donnarumma ele tem 27 anos de idade.
Ele é um goleiro jovem que ele tá tanto tempo como profissional, ele estreou no Milan com 17 anos, que parece que ele é veterano, mas ele é veterano de história, né? Mas de profissional, mas ele ainda é um atleta jovem, então ele ainda é um goleiro em evolução, né? E nessa temporada ele se mostrou evoluído, né? O jogo que ele fez hoje, as defesas que ele fez no começo do jogo, em chances que o Arsenal pressionando conseguiu, o Donnarumma, ele garantiu a classificação do PSG no começo, porque depois desse abafo inicial do Arsenal, que o Arsenal chega com 4 chances muito claras e o Donnarumma faz 3 intervenções muito importantes, depois o PSG começou a tomar conta do jogo. Sai o belíssimo gol do Fabian Ruiz, né? Uma bela jogada. O PSG domina o primeiro tempo como um todo, né? Começa a trocar mais passes e aí cai muito no que o Vitinha pode fazer. O Vitinha é um jogador de um QI de futebol muito alto, né? Ele é muito bom de bola, então ele distribui o jogo, ele se movimenta nos momentos certos. Ele lembra bastante, tá? Não tô falando que só é jogador do mesmo nível, mas ele lembra muito o que o Xavi fazia, né? De movimentação, de buscar a bola na defesa, conduzir ela até o ataque, né? Aparecer no campo de ataque também para finalizar ou para construir, para ser um armador, um organizador de meio de campo. O Vitinha lembra o jeito do Xavi jogar. Então ele tem muito talento e ele é um cara que chama muito o jogo, né? A bola passa muito pelos pés dele. Então para mim foi um personagem muito importante desse jogo também. Segundo tempo, né? PSG continua dominando o jogo com tranquilidade. O Arsenal não voltou pro segundo tempo. Demorou muito pra querer encaixar o jogo. Parecia que quem tava querendo ganhar era o PSG e não o Arsenal, que precisava tirar 2 gols de vantagem do placar. E aí vem a belíssima jogada, a bola sai. O Hakimi faz uma jogadaça pela direita, a bola vem e ele consegue finalizar. Faz um belo gol, bate no cantinho do Raya e faz o 2-0. Depois de o PSG ter perdido o pênalti com o próprio Vitinha, né? Vitinha bateu, o Raya fez uma excelente defesa, pegou a bola no cantinho também. Um pênalti que aconteceu, a bola desvia na mão do Saliba. Né? Então o PSG com 2-0 no placar ficou tranquilo. E o Arsenal acha um gol com o Saka, né? Com o Saka, né? Com o Saka, né? O Martinelli que fez um bom começo de jogo, depois sumiu do jogo. O Odegaard na temporada, que eu acho ele um baita jogador, mas tá numa temporada de oscilação, né? E aí acho que pesou muito contra o Arsenal também os desfalques, né? O Arsenal não tem um camisa 9, o Arteta meio que encaixou o Merino ali como um 9, se movimentando, aparecendo do campo de defesa, sendo um falso 9. Variavelmente o Rice também aparecia ali, teve uma jogada do Rice de cabeça que ele quase faz um gol, ele vence o Marquinhos no alto também no começo do jogo. Então ele foi tentando encontrar dentro do time dele alternativas para que esse time conseguisse funcionar. E funcionou boa parte do campeonato, né? Foi muito bem contra o Real Madrid com esse sistema de jogo, ele manteve, né? Só que contra o PSG não adiantou, não foi páreo para esse time do PSG, que é um time muito rápido e sabe muito bem o que fazer quando tem a bola nos pés. Diferente da Espanha do Luis Henrique, que ficava muito com a bola, mas não finalizava tanto, esse PSG tem uma taxa de finalização muito alta, eles finalizam muito, eles tentam encerrar jogadas, eles sabem controlar o jogo, mas eles tentam finalizar jogadas sempre, né? E casa muito com o que o Klopp faz, pega a bola e tenta finalizar. E esse PSG do Luis Henrique acabou se encontrando desse jeito de jogar. E mereceu a classificação, cara. O Arsenal quase empatou o jogo e outra bola do lado esquerdo, vindo que o Saka recebe depois de uma furada do Donnarumma, que ele acabou errando nesse lance. O Saka bate, a bola passa por cima, mas não foi o suficiente. O PSG passa com mérito, é merecida a classificação e vai enfrentar a Inter de Milão do outro lado, que também passou com mérito, né? E aí a gente vai pro grande embate dessa Liga dos Campeões. Um primeiro 3-3 muito bom e o segundo 4-3 pra Inter, com, cara, tinha criança de colo correndo. É o que eu posso falar desse jogo. Foi um absurdo, um jogaço, né? A Inter fazendo 2-0. O Barcelona completamente vendido ali naquele momento. Só que o Barcelona não desistiu de jogar, né? A Inter faz 2-0 com o Lautaro e depois... Cara, quem faz o segundo gol da Inter? Agora eu não vou lembrar, né? A Inter faz 2-0. E parecia que o jogo tava... Cara, foi o Çalhanoğlu de pênalti, lembrei. Né? O gol de pênalti do Çalhanoğlu, pênalti que aconteceu em cima do Lautaro Martins, que jogou machucado, é verdade, né? O Lautaro tava machucado, o pênalti realmente aconteceu. E a Inter tava... tranquilo, 2-0, acabou o primeiro tempo e o Barcelona se reinventa no segundo tempo, né? Ele chega com o gol do Eric Garcia numa bela jogada, bela finalização do Eric Garcia jogando de lateral direito, né, no lugar do Koundé. Depois o próprio Eric Garcia tem uma chance espetacular e aí vem para mim vem o nome do jogo. Apesar de 4-3 ter levado 3 gols,
O que o Sommer pegou nesse jogo contra o Barcelona é um absurdo. O segundo tempo o Barcelona foi muito bem, cara. O Barcelona fez um segundo tempo maravilhoso. O primeiro tempo o Barcelona foi muito ruim e o segundo foi espetacular. E aí o Barcelona vai pra cima, né? O Eric Garcia tem essa nova chance, o Sommer faz um milagre, a defesa da Liga dos Campeões até agora. Ai, mas foi no meio. Rapaz, a reação do Sommer é espetacular. E o legal, o Sommer é um goleiro baixo, né? Ele é um goleiro de 1,83 m. O negócio do Sommer é a agilidade. Ele tem 36 anos, mas é um goleiraço. E eu vi também o negócio, o Sommer merece um time melhor pra jogar. Que futebol que vocês veem, cara? O cara joga na Inter de Milão, um dos maiores times do mundo, velho. Dos maiores times da Itália. A Inter já ganhou 3 vezes a Liga dos Campeões. Que time vocês acham que o cara defende? Vocês acham que time grande é só Real Madrid, Barcelona, de resto, e Manchester City? Esses são os times grandes pra vocês? A Inter de Milão é um timaço, cara, um time gigantesco. E outra, eles estão na terceira final em 2 anos. Aliás, segunda final em 3 anos. Segunda final em 3 anos, cara. O que é time gigante pra vocês? Acho que vocês não têm. Acho que tem muita gente que não tem noção do que é um time grande, cara. Time midiático não necessariamente é um time grande. Ele pode ser grande e midiático. Ele pode ser grande e não ter mídia o suficiente, tamanha o que o clube representa. E ele pode ter apenas mídia e não ser grande o suficiente, tamanha a mídia que ele tem. Vamos acompanhar um pouquinho mais de futebol, cara. Falar que o Sommer merece um time maior pra jogar. Porra, a Inter é um timaço, mano. E o time da Inter é bom ainda. Não é tipo um time qualquer. Tanto que tá na final da Liga dos Campeões de novo. E pra mim é a favorita, tá? Aí, por mais que esse PSG seja um time insinuante, muito bom de assistir, pode ser campeão, eu ainda acho que a Inter vai ser campeã. E é um timaço, cara. Pode ser tetracampeão da Liga dos Campeões e gente falando que o Sommer tem que jogar num time melhor e maior. Porra. Sabe? Mais complicado. Enfim. O Sommer fez uma partidaça. O Barcelona chegou muitas vezes no segundo tempo. Deu muito trabalho pro Sommer. O Yamal chutou bola na trave, né? E aí, cara, o segundo gol do Barcelona, né? Empatando o jogo, sai no momento conturbado. A Inter não conseguia sair pro jogo, né? O Lautaro foi substituído pelo Taremi no intervalo, porque não aguentava jogar mais, né? E aí o Barcelona empata o jogo e no finalzinho, cara, o Rafinha, pra mim o melhor jogador da temporada, chuta a bola, o Sommer faz uma baita defesa, mas acaba espalmando de volta pro Rafinha, que bate de direita e a bola morre no cantinho, né? Do Sommer e virando o jogo e levando o jogo pra... né, empatando o jogo, não, virando o jogo e quase garantindo a classificação do Barcelona. É foda lembrar de tudo, tá? E quase garantindo a classificação do Barcelona. E aí, no finalzinho do jogo, naquela pressão desesperada, né, com 3-2 contra, perdendo a classificação em casa, quase no último lance aparece um personagem improvável, o Acerbi, zagueiro extremamente de idade avançada, né, já tem 37 anos de idade, e se lançando ao ataque. Aí você vai, pô, a história do Acerbi. O Acerbi perdeu o pai, virou alcoólatra, né? Superou depressão e o escambau. E o cara aparece ali, faz um gol espírita, se antecipando a zaga do Barcelona, batendo no ângulo do Szczęsny, que não tinha chance de defender, empata o jogo e leva pro jogo pra prorrogação. E ali, mano, ali que era criança de colo correndo, cara, porque é um absurdo. O jogo, ele teve tantas... Como abre 2-0 pra Inter, classificado. O Barcelona empata, faltando 5 minutos pra acabar. Aliás, vira o jogo faltando 5 minutos pra acabar. E a Inter, nos acréscimos, né? Faltando 1 minuto pro jogo acabar, empata o jogo de novo e leva pra prorrogação. Outro 3-3. E aí tem a prorrogação e aparece mais um personagem importante, o Fratesi, meio-campista. Bate com muita qualidade de esquerda, deslocando completamente o Szczęsny do lance, fazendo 4-3 para a Inter, que se mantém até o final e a Inter se classifica, né? Só um detalhe, o jogo do Yamal foi espetacular, cara. O Yamal não fez gol, ele chutou bola na trave enquanto tava 3-2 pro Barcelona. Depois que o Barcelona fez 3-2, o Yamal chutou uma bola na treva perigosíssima que o Sommer não conseguiu defender. E chutou outra bola que o Sommer quase toma, né? O Sommer faz uma defesaça. Então, assim, o Yamal foi um personagem muito importante. E a idade dele chama muita atenção, cara. O quanto ele é bom aos 17 anos. É impressionante, né? Apesar daquele ranking bizarro que apareceu aí recentemente, botando o Ronaldo e o Pelé na 9ª e na 10ª posição, com o Yamal em primeiro, o melhor jogador do mundo da história, com 17 anos. O Yamal em primeiro lugar, Ronaldo e Pelé, os dois melhores em números, na 9ª e na 10ª posição. Em segundo, o Messi. Meteram o Messi lá com 17 anos, 0 gols, 0 assistências em 7 jogos. Eles fizeram isso, mas enfim, né? Foi brasileiro que fez ainda. Essa bizarrice.
É uma lambeção de jogador gringo que não justifica, cara. Nem tô dizendo que o Yamal não merece estar nesse panteão de 17 anos, ele merece. Mas atrás de Pelé e Ronaldo, tá? Mas merece. Eu acho que junto ali com o Ronaldo, inclusive. Com o Pelé não tem comparação. Pelé ganhou a Copa do Mundo, velho. Com 16 eu acho que até tem conversa. Porque com 16 anos o Yamal acho que foi superior ao Pelé, porque o Yamal chegou na final da Eurocopa com 16 anos. Ele joga a final com 17. E isso essa parte precoce do Yamal eu acho que é superior à do Pelé, então. Tá vendo como você dá pra ser justo sem ser mentiroso, né? Pois bem, a Inter se classifica, um jogo muito emocionante e uma classificação que eu considero justa também, né? Porque a Inter foi em Barcelona e fez um grande jogo. E esse jogo que me chama muita atenção é que nem o Barcelona e nem a Inter do Simone Inzaghi abriu mão das suas convicções, né? Os dois jogaram dentro do que eles acreditam mesmo e tentaram jogar o jogo à vera. Foi um jogaço. Foi um confronto de excelente nível, cara. Acabou 7-6 para a Inter na somatória dos placares. É um absurdo que foi esse jogo. Esse confronto dos dois. Foi de longe o confronto de maior nível em muitos anos, assim. Jogaço e quem gosta de futebol ganhou, cara. Até acho que nem o torcedor do Barcelona ficou triste pela apresentação do time, né? Acho que é frustração da eliminação, mas tem que ter orgulho, porque foi muito legal de assistir. O torcedor da Inter, né, comemora. Enfim, teremos uma final muito boa, de excelente nível, inesperada sim, tá certo? Eu não esperava a Inter de Milão. Eu esperava a Inter de Milão indo até longe, quarta, semi, mas não esperava a Inter de Milão chegando numa final. Eu acho que a gente até falou no começo, né, dos prognósticos aí, e acabou sendo... Eu achei que passava Arsenal e Inter de Milão pra final. Acabou sendo PSG e Inter, e acho que a Inter é ligeiramente favorita. Eu acho que é, mas... É aquela coisa, 51-49, 52-48, é bem pouquinho, cara. É um jogo de muito equilíbrio. Eu acho que os dois chegaram com muito mérito na final. Os dois, eu acho que a Inter fez uma primeira fase mais consistente do que o PSG, tá certo? Eu acho que a primeira fase da Inter, se eu não me engano, acabou em segundo ou em terceiro no geral, então fez uma primeira fase muito boa. Não levou gols na primeira fase, ou levou um. Foi um time muito consistente na fase de liga. Aí na eliminatória, principalmente contra o Barcelona, sofreu gols, né? Eles sofreram 8 gols nos últimos 3 jogos de Liga dos Campeões, mas tinha sofrido 1 até chegar ali, né, nesses últimos confrontos. Mas chega com muito mérito e mostra que tanto defensiva quanto ofensivamente tem muito para entregar. O PSG também é um time muito perigoso, o ataque do PSG é muito bom e o meio de campo é muito bom, só que eu acho o meio de campo da Inter melhor, cara. Eu não sei como, mas o Simone Inzaghi fez 3 jogadores considerados lentos, principalmente o Çalhanoğlu e o Mkhitaryan, jogarem demais, cara. Sempre foram muito bons, mas assim, o que eles entregam nesse time é impressionante. É impressionante. O Marcos Thuram encaixou perfeitamente como parceiro de ataque do Lautaro, agora é preparar o Lautaro para essa final, né? O Lautaro da Inter de Milão é um líder nato, é um craque monstruoso nessa Inter de... Eu sempre falo Inter de Limão, cara. Tô com Inter de Limão na cabeça. Nessa Inter de Milão, o Marcos Thuram fez uma eliminatória também maravilhosa, assim, controlando as jogadas, pausando o jogo, né? Sendo um pivô mesmo, sabendo jogar de costas pra defesa do Barcelona. Então, cara, é um time muito bom, cara. Fora o Dumfries, que é um lateral direito espetacular, cara. Que esse cara pisa na área pra finalizar é um absurdo. Mesma coisa do Hakimi. Então, assim, são jogadores muito parecidos, né? Lateral esquerdo, o Nuno Mendes eu não acho o Nuno Mendes tão bom quanto o Di Marco. Eu acho o Di Marco mais lateral, né? Eu acho ele melhor jogador. Sofreu bastante com o Yamal, tá? O Carlos Augusto também sofreu bastante. Então, assim, eu acho que até os dois laterais que a Inter tem, eles são melhores do que os laterais esquerdos do PSG, que não são ruins, tá? Eu só acho o Di Marco o melhor jogador. E gosto muito do Barella, cara. Acho o Barella um meio campista, ó, primoroso. Joga demais. Acho todo campista espetacular, que todo time gostaria de ter, né? E ele nem aparece tanto, mas ele é um baita jogador. Fora a defesa, né? O Acerbo, mesmo velho, jogando pra caramba. O Bastoni é um baita zagueiro. O De Vrij é um baita zagueiro. E o Sommer é um goleiraço, cara. Pra mim, top 3 goleiros do mundo também. Gosto muito dele, né? Um goleiro muito ágil. E vamos ver nessa final de Liga dos Campeões. Acho que a Inter leva, vai ser tetracampeã, mas seria muito legal de ver o PSG ser campeão da Liga dos Campeões depois dessa fase de estrelas e mostrar que um time é muito mais importante que você ter só astros. Você pode montar um time com astros, mas você não pode montar apenas um time só achando que os astros vão resolver tudo porque eles são jogadores de primeiro escalão. Nem sempre isso funciona e o Real Madrid dos Galácticos da primeira geração mostrou isso. O PSG quis repetir o erro e agora ela tá vendo que dá pra você formar os astros ali e alçar ele aos novos voos, dependendo da consistência do trabalho, tá bom?
Quero te ouvir, quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários o que você achou desse confronto, o que você espera da final, que acontece dia 31 de maio, né? Daqui 3 semanas, e a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Deixa sua opinião nos comentários, vamos nos falando. Um beijo, um queijo para todos e tchau.